pro YouTube. Vamos lá então, turma. Desculpa aí. Beleza, vamos lá então. Ó. Aí eu costumo, primeiro eu busco o master aqui no processo. Primeiro, na verdade, eu já recebo um e-mail deles, tá? O robozinho me avisa aqui que eu tenho um processo para desconsolidar. Se vocês quiserem, posso até mostrar isso aqui. É legal Nossa, mostrar assim. deixa eu achar aqui onde. Vou pegar um aleatório, tá? Não vai ser desse caso, mas só para vocês verem como que é o padrão. Eles me mandam um e-mail assim, por exemplo, ó, ele puxa tudo que não está desconsolidado. Vem esse e-mail para mim. Então, acho que se cai no mercante, eles já disparam isso aqui para gente, tá? Aí eu sei que eu tenho que lançar essas informações. Aí eu venho no processo, meu processo já está digitado, então eu só vou, pego o master aqui. Aqui o manifesto dele já está declarado, ele já puxa do mercante esse número. E eu tenho uma aba aqui, comparativo mercante, comparativo GS. Então, aqui ele mostra para mim o que tem de pendência, por exemplo, é uma coluna, como veio no mercante, como está cadastrado no meu sistema, e se eu tenho algum impeditivo. Tem alguns que, quando está em vermelho, eu não consigo desconsolidar com essa informação. Por exemplo, às vezes se é um porto, uma NCM, que não está cadastrada no master, ele me alerta aqui. Aqui eu estou com um alerta de capatazias, mas esse ele não é impeditivo, porque eu fiz uma venda maior aqui, então, nessa situação, eu consigo fazer o lançamento. Então, aqui é o parâmetro básico, eu já bato o olho aqui, e se eu tiver alguma divergência, eu tenho que entrar no processo para fazer os ajustes antes de enviar para o mercante. Essa é uma tela também que eles usam, mas isso aqui só vai ser preenchido depois que fizer sair a desconsolidação. Então, como eu não tenho nenhum impeditivo aqui no meu processo, eu vou só abrir o House para vocês darem uma olhada também. Deixa eu ver se já é esse aqui. É esse aqui mesmo. Ô, Fabiano, uma pergunta. Sim, Andresa, ele puxa o item também? o item de carga Sim. aqui no sistema, deixa eu ver. Porque quando ele Ele traz puxa aqui, ó. Ele puxa tudo, ó. Ele sai uma tela completa, sai Hum, tudinho. Tá? Tá tudo aqui, ó. Dados, componente de frete, transbordo, item de carga. Então, por exemplo, transbordo, quando tem uma informação que eu tenho que colocar, senão ele dá erro. É, e o importante é sempre tudo que é informação básica tem que estar preenchido, né? Container. Se eu deixar de preencher qualquer coisa, o robô me volta com um erro e não gera o meu mercante. Então, aqui eu só vou entrar no House para vocês verem, né? Tá preenchido. Aqui eu tenho que colocar a descrição de mercadoria. Isso aqui eu preencho para eles. Aqui a aba do container, ó, preencho o NCM, lacre. Então, o House ele é mais para pôr as informações e aqui no Master é onde eu vejo essa questão de impeditivo. Não tem impeditivo, eu venho nessa tela e vou liberar para desconsolidação. Eu clico aqui e salvo meu processo. Aí eu acredito que o robô gera um processo, ele capta todas as informações. Aí eu vou no módulo. ah, Isso que é, assim, o que é ruim no GS é isso, a gente tem que toda vez ter que ficar entrando nos módulos. Oi, Fabiana? Caiu? Alô? Não, não caiu, não, não caiu não. Pra mim tá normal. Oi? Alô? Alô, Caiu? alô. Não, não caiu Aqui tá não. normal. Tá Aqui tá normal. normal. Acho que a Andresa caiu lá. Querem que eu pare? Não, eu queria tirar uma dúvida, Fabiana. Ah, Volta lá pode naquela falar. tela e me tira uma dúvida. Então quer dizer que o House ele é a associação do Master? O Master vem completo, geral, ele alimenta o House e aí o que precisar contempla com as demais informações pertinentes? Eu acho que, na verdade, é esse house que complementa o master, porque todos Hum, os dados do meu filhote, do lançamento do agente, está no house. Então, tudo que tá. está aqui, ele faz um comparativo com o que o armador pôs no mercante, ele compara com o que eu cadastrei no meu BL.
Então, o house complementa o master, ele Então, o faz o house que comparativo. associa o master, não o master ao house. Isso. Aí eu Obrigada. tenho de nada. Aí eu liberei, cliquei aqui, liberei as informações, ele abre esse processo aqui para mim. Aí eu venho no cadastro de processo, desconsolidação, ele vai puxar para mim aquele processo que ele gerou com as informações. Aí isso aqui é, por exemplo, é como se fosse aquelas telas azuis do mercante. Ele já põe toda a informação aqui para mim. Ele já puxa lá do master, ó, as informações do master, tudo que vem no mercante, manifesto, navio, e aí ele põe o que eu cadastrei no sistema do house, ele puxa tudo que eu cadastrei lá no e-commerce, ele traz para cá, ó, o BL, CNPJ, descrição, tipo de frete, Uma o pergunta, conte... meio besta. A numeração do house, ela segue uma sequência vindo da onde? Ou é aleatória por sistema, ou é uma regra da Receita? Não, o house, no nosso caso aqui, eu que informo, ele não tem sequência, porque como a gente não trabalha com eu não tenho agentes globais, então cada agente meu usa um número de house. Então, no meu processo, eu tenho esse campo aberto e eu posso pôr o número que eu quiser. Tá, mas aí vocês seguem uma sequência de números? Tipo assim, eu tenho uma planilha de Excel, eu tenho uma lógica de sequência de números, onde eu copio e colo e defino para esse house o número que eu vou ter para ele. Não, a minha sequência, ela é daí pelo número de processo que é gerado pelo e-commerce, pelo Uhum, sistema. Tá vendo aqui, uhum, processo, esse BRZ fim, é essa lógica que ele segue. Aqui ele vai gerando para mim um número sequencial, tá ok. tá? Mas uma Hum, coisa que eu observei é assim, que sim. dependendo do estado, ele segue, tipo, Fortaleza é 042, acho que é Santos é 187, é 185, ele tem uma sequência dos 3 primeiros números. É isso ou tô enganada? Eu não sei te responder isso, mas sequência para quê que você diz? Eu não É entendi assim, sua pergunta. porque eu falo assim no sentido do nick, né, na verdade isso é o nick. Então, para cada Ah, sim. estado, os 3 primeiros números, ele é, tipo, fixo. Isso mesmo. É os três primeiros números do mercante. Exatamente. Isso permanece também. Tá, e aí você, no caso, quando vocês vão desconsolidar o house, né, para obter o nick, os 3 primeiros números vai de acordo com o estado. Exatamente. Obrigada. De- Bom, retomando aqui, então aqui ele sai container, quantidade, os lacres, MCM aqui embaixo, os componentes do frete, caso eu tivesse, as other charges também aparece aqui, dados de transbordo, quando eu tenho, ele também puxa aqui para mim. Aqui é o que ele carregou, que ele trouxe do master, lá ele puxa do mercante, ele puxa tudo aqui aparece nessa tela para nós, tudo que veio do CE Master. Esse campo de validação é quando tem alguma pendência, qualquer tipo de alerta, ele sai aqui para mim também, se tem alguma pendência para registro. Isso aqui eu não sei para que é de verdade, não sei para que eles usam. Isso aqui também é uma tela deles de intercorrência. Eu acho que isso aqui só alimenta depois que faz a desconsolidação. E essa é a tela principal que a gente usa também, que ele vai repetir. Se eu tiver algum impedimento, ele vai sair aqui para mim. Então, como eu não tenho, eu volto aqui na inicial, libero para registro, salvo, vou em transmissão, gero o EDI, puxo os processos que estão aqui para gerar o EDI. Aí aqui ele salva aqui, né, tem um caminho onde ele salva esse arquivo. Eu clico nessa pasta de arquivos e dou um OK. Pronto, já foi. Agora eu espero aí, tipo,
uns 3 minutinhos, o robô já manda para mim um e-mail dizendo se foi desconsolidado ou se não foi desconsolidado. Eu vou esperar um pouquinho aqui para ver se chega o e-mail. Daqui a pouquinho já chega, mas assim, o processo é esse. Terminei isso aqui, posso fechar e aguardar o e-mail do robô. Praticamente isso. Desculpa a pergunta, Fabiana. Quais os erros mais comuns que o robô torna para você, caso não seja desconsolidado? Às vezes, cadastro de agente, eu coloco um agente lá que no meu sistema faltou colocar o código do agente do mercante, Uhum, transbordo, informação impeditiva. Geralmente, os que mais acontecem são esses, entendi. tá? Peso da carga, quantidade de contêineres, isso também causa erro ou ele meio que deixa passar? Não, isso não, geralmente não causa erro, porque, por exemplo, as informações de container, pelo que eu percebo, quando eu puxo o extrato, ele praticamente faz a tela do que já está no master, ele só replica a informação. Muitas vezes, assim, ele dá esses erros, porque se eu não cadastrar corretamente, ele vai dar divergência com o que está lançado lá no mercante. Mas Uhum, de quantidade de container, de peso, nunca tive problema assim. É mais mesmo questões de cadastro. Se falta cadastrar alguma informação uhum. com código de mercante, ele bloqueia. Tá. E depois desses erros, vamos supor que deu sei lá, um erro de cadastro do agente. Você consegue reparar esse processo ou você tem que criar tudo de novo? Por exemplo, ele deu um erro no, sei lá, que seja no cadastro. Aí eu entro lá no Uhum, TB, faço o cadastro desse código no agente, volto no meu processo, tá. eu atualizo esse processo aqui novamente, né? Por Uhum, exemplo, atualizo ele aqui, e dentro aqui onde a gente faz o cadastro da desconsolidação, uhum. eu preciso pegar esse número de processo que ele sai aqui para mim. É que aqui tá. Eu não tô conseguindo clicar aqui, pera um pouquinho. Eu pego esse número do processo que deu aqui para mim. Peraí. Deixa eu só lembrar onde que é. E eu puxo ele aqui novamente. Tem um campo aqui certo. Pera um pouquinho. Deixa eu achar onde que é. É aqui, ó. Eu volto nessa aba de transmissão, Uhum, puxo o processo aqui novamente. Tá vendo? Tem vários aqui. uhum, Puxo o processo, atualizo ele aqui e eu tá, consigo fazer a transmissão novamente. Eu transmito de novo pro mercante, mas só se ele deu erro, se ele não registrar, uhum, tá? O house. Se ele registrar o house, aí eu não consigo fazer nenhuma correção via sistema. Eu tenho que entrar lá nas telas azuis e corrigir o negócio lá. entendi, entendi. Ou seja, você tem dois tipos de possíveis correção, ou pelo sistema, caso não seja registrado, ou pós-registro Isso, pelas casas azuis, entendi. exatamente. Se já está registrado, não tem como. Aí é só lá na telinha azul. Agora, se não registrou, é um pouco trabalhoso, que você tem que vir aqui por o processo, Uhum, atualizar, liberar de novo, e aí o uhum, robozinho manda para lá e ele gera o arquivo. ótimo. Não, tá bom, beleza, obrigado. Fabiana, hoje a desconsolidação do house está sendo em tempo real no primeiro porto de transbordo dentro do Brasil ou vocês estão associando com 2, 3 dias antes da entrada do primeiro porto no Brasil? Não, a gente não faz antes do primeiro porto. Por exemplo, o que manda para mim é a data da chegada, sei lá, no meu porto de destino, por mais que foi associado, sei lá, a carga chegou em Salvador, a gente não considera essa informação. É só a que consta aí da chegada no porto de destino final. Eu estou te perguntando porque hoje se a gente for consultar o NIC pelo Syscarga, eu só Sim. consigo ter acesso ao número do NIC quando ele entra no primeiro porto brasileiro, aonde eu tenho acesso para o CE House. Por isso que eu te perguntei, hoje, em termos de desconsolidação, o NVOCC, Hum. você faz com antes da chegada ou no dia que chega? Porque eu tenho acesso ao NIC no dia que ele dá entrada no primeiro porto brasileiro. Agora, para vocês,
né, que faz a parte contrária, até por trás das telas, na verdade, que Uhum. desconsolida. Então, eu geralmente eu sigo o armador, por exemplo. Se o armador, quando o armador lança o dele, eu entendo que se ele lançar ali antes do primeiro porto, o armador lança, eu já sou comunicada. Então, aí eu tenho que seguir esse prazo. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu nunca prestei atenção nisso, para ser honesta. Eu só sigo uma vez que o armador lançou a carga, eu entro lá e já faço a desconsolidação. Eu acredito que deva ser isso mesmo, assim, eu falo vendo vocês por trás da tela, porque hoje eu, por fora das telas, eu só consigo ter acesso ao NIC quando ele entra no Brasil, primeiro porto brasileiro, independente de qual porto que ele entra, eu só Sim. consigo ter aí o NIC no primeiro porto brasileiro. Aí eu queria ver por trás das telas como era Hum, feita essa desconsolidação. Se tinha algum tipo, como você falou aí, tu desconsolida quando o master te informa, né, o armador isso. te informa, e aí tu dá Uhum. entrada, mas não sabe se associar, se era o primeiro porto ou não. Acredito que sim. Eu acho que sim, porque uma vez que o armador lança, a gente já consegue vincular o house. Então, se ele lançou ali no primeiro porto, que eu acho que o armador tem que lançar, né, antes de chegar ali no primeiro porto, eu acho que essa é a regra dele. Então, uma vez que ele associa ali, a gente colocando o house, eles já ficam vinculados. Aí, por mais que depois tenha uma alteração de manifesto, por exemplo, descarregou em Salvador, aí carrega para Santos, aí às vezes tem associações no manifesto. Aí, às vezes, o armador gera um outro manifesto para fazer esse trecho. Mas para mim, fica valendo sempre o número do primeiro mercante registrado. E aí eu vou acompanhando, como que eu acompanho isso? Aí eu vou acompanhando através do número do manifesto do house ou do master do armador, para me acompanhar e confirmar essa chegada. Aí quando tá assim, geralmente pelo um dos processos que eu peguei, quando tem Hum, alguma retificação mesmo do próprio, no caso vocês, o house, ele aparece uma informação em vermelho, que o manifesto foi alterado após a chegada do primeiro porto brasileiro, ele dá um dizerzinho, uma frasezinha padrão, isso, quando aí há fica correção. aparecendo, exatamente, aparece essa informação no house, aí eu sei que eu tenho que consultar através do manifesto do master. Aí nessa consulta eu consigo saber se ele já chegou no segundo trecho aí, no porto que ele precisava descarregar. É isso mesmo. Obrigada. O e-mail chegou Aí, agora, né? ó, chegou aqui o e-mailzinho, ó. Tá vendo, ó? Aviso de CE registrado. Aí ele põe essas informações aqui para mim, ele puxa, traz o número do master, o número do CE house e o número do meu BL. E ele já traz para mim, ó, as telas também. Vem com a tela da desconsolidação. Esse aqui é o item de carga. Esse é todos os itens. E esse é o CE, os dados básicos do house. Ele já traz tudo para a gente. E esse aqui é o master, né? Só os dados, aquela consulta por filhote lá que a gente tem. O filhotes do master também sai aqui relacionado para a gente nessas telas. E aí eu também consigo cadastrar os meus clientes e ele também já faz o disparo, né? O cadastro lá, os e-mails, ele já manda um e-mail para os clientes dizendo que o processo foi desconsolidado. Então, aí, por exemplo, se não fosse desconsolidado, aí ele viria uma tela aqui para mim dizendo que deu erro. Aí eu tenho que ir lá, entrar no processo, né? E como ele não desconsolidou, deu um erro, aí eu consigo fazer um ajuste e mandar de novo. E aí, por exemplo, numa conferência aqui, se eu vou conferir essas telas, eu ver que ficou alguma coisa por algum erro nosso que foi digitado errado, eu consigo entrar na tela azul e fazer a correção. Então é praticamente isso. Me tira uma dúvida, Fabiana, a correção de vocês, Hum, tipo assim, tem um tempo, tipo assim, tu acabou de se consolidar, tu recebeu um e-mail, tu tem um tempo para isso, corrigir isso, por que é que eu estou te perguntando? Porque a cada correção é 5K, né? No CE, depois de consolidado. isso. Como é que Assim, fica essa hoje em dia, correção? por exemplo, aqui eu já tenho o procedimento eu já faço a desconsolidação, já confiro se eu tenho que fazer algum ajuste. Para mim não gerar nenhum bloqueio, nenhum multa, qualquer correção eu tenho que fazer aí antes das 48 horas. Se eu tiver que fazer alguma correção e o navio tiver depois das 48 horas,
Aí a gente aguarda chegar para fazer uma retificação. Então, a alteração eu posso fazer antes das 48 horas da atracação. Passou das 48 horas, aí é só com retificação. Perfeito. Hoje vocês já conseguem retificar diretamente dentro do portal da Receita, né? Porque assim, quando é o erro do desconsolidador, né? Vocês mesmos assumem, já entra quando tá tipo um bloqueio será, alguma coisa desse tipo. Isso, hoje eu mesmo, é tudo aquela, a telinha do mercante, aquela tela azul. Eu entro lá, retifico, e geralmente aqui em São Paulo é tudo prazo automático, 4 horas tá ali, tá retificado. Só, por exemplo, quando é retificação de CNPJ, aí tem que fazer processo de ECAC, tem que dar entrada na Receita. Ou quando já tem DI registrada, DTA registrada, aí é tudo via ECAC. Do contrário, é tudo automático lá no mercante. E aí a gente, né, mantém esse padrão. Alteração antes das 48 horas da atracação. Passou disso, daí é só com retificação. Entendi. Obrigada. E eu acho que é isso. Aqui hoje eu só tenho de full container, eu não tenho nenhum LCL. Mas não muda muita coisa, tá? No LCL, a diferença é que não tem lacre, né? Mas assim, a sistemática é a mesma, de conferência, de liberação, é o mesmo procedimento. Show. Notificação ali que tu comentou, tu faz via sistema mesmo, nessa tela ali. Tu É, altera e envia a rede, novamente. eu faço essa quando é uma alteração. Por exemplo, eu acabei de fazer o processo, aí eu vi que eu tenho alguma coisa para corrigir. Se ele não gerou o número de CR House, aí eu consigo fazer pelo módulo do sistema aqui. Agora, se ele gerou o número do house, aí eu tenho que ir lá no sistema mesmo e corrigir por lá. O robô não faz esse ajuste, uma vez que eu tenho o número do house gerado. E Marco, ele deve ser que nem ele é diferente do CCT, ele não aceita retificação, né? É uma vez só, né? O Sim, resto ele sim, não isso por isso que eu aceita. perguntei. Por isso que eu É. perguntei, porque Ah, é? o link que a gente tem, assim, ó, eles têm um FTP, a gente tem que gerar um arquivo texto, compilar ele num zip e depositar no FTP e esperar. E por isso que ele tem esse tempo. Depois de um tempo, tu vai lá e captura o retorno deles. Por isso que eu queria saber como tu faz para retificação. Então, no caso de envio, não tem mais, né? Se deu só no É site assim, da Mercante. se ele desconsolidou, por exemplo, gerou o número do meu filhote, aí pelo sistema, uma vez gerado, através desse sistema aqui da Goldsoft, eu não consigo mais mexer. Aí eu tenho que entrar no site, fazer a modificação, que é o que o CCT não permite. A gente não consegue entrar no site e modificar, sei lá, dependendo da informação, eu não consigo. Eu tenho que retransmitir, mandar o arquivo mercante, uma vez que gera esse número, o CE House, ele não permite mais eu jogar a informação em cima dele. Eu tenho que entrar e fazer a mudança direto lá. O que não dá para saber se isso é uma limitação da GS Comex ou é uma limitação do mercante, né, Marcos? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver Sim, é por isso que eu perguntei, porque eu não achei nada de retificação realmente. Tipo, ele somente envia no FTP, tu deposita e tem um retorno, só isso. Eu não sei se ele permite enviar novamente, talvez. Saber se eu pegar o mesmo arquivo e depositar lá, não sei. E outro problema que eu questionei o SERPRO ali, eles não têm ambiente de homologação, tá? O ambiente de homologação é exclusivo da Receita Federal. Então, teste somente em produção. Para nós isso é um problema, né? sim. Ah, Então, a gente tem que certo. testar em produção. Entendi. Ma- Mas a gente vai ter uma cobaia com muito know-how, que é a Vento. Então eles não vão errar. É, se tiver uma Você vai parceria ter. assim, a gente faz tranquilo daí. Não, porque assim, aqui a gente costuma sempre mandar, tipo, bem antes do prazo. Então, se tiver que fazer alguma correção, dá para fazer, entendeu? A gente entra lá e corrige. Quanto a isso, não tem Essa é a problema. A gente vantagem faz. do marítimo. No CCT não aceitava erro. O CCT, tipo assim, era 4 horas antes de chegar do voo e um abraço. Se não mandou, carga travava. O marítimo, às vezes, eu vi que seu processo é de Xangai Santos, né? Então, 40 dias, creio eu, né? Então, você pode fazer isso a partir do embarque do navio, ou seja, a partir daí da emissão do conhecimento lá fora. Em que momento que você já pode começar? Então tipo assim, tem É, tempo, né?
tem uma diferença. Por exemplo, o CCT eu posso lançar lá, eu tenho pré-alerta, eu posso lançar. O marítimo, e o CCT não, o house não depende da companhia aérea, né? É independente, cada um lança o seu. E o marítimo ele tem essa dependência. Eu preciso esperar o armador ou o co-loader lançar o master para que depois eu consiga lançar o house. Porque as Hum. informações que vêm no meu é praticamente um espelho do que o co-loader ou o que o armador já fez no sistema. Então tem essa interdependência. No aéreo já não tem mais. Eu posso lançar lá independente da companhia aérea ter lançado ou não. Uhum. Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode ir conversando também. Mas É mais assim, é o que Marco agora. a gente olhando aqui parece bem simples, né? Mas é que tem um monte de detalhes aí para vocês, um monte de coisas por trás. Não, as Marco, tem dúvidas que eu uma. tinha Era isso realmente aí, né? de retificação ali. Tem uns códigos que eu não achei lá no portal do Serpro, que é o. Eles têm, que é o código de terminal portuário de carregamento e o código do terminal portuário de descarregamento. Eu não sei se a gente consegue essa lista em algum lugar, porque no Serpro eles não têm isso. Código do terminal. A gente tem que informar. Deixa eu dar uma olhada aqui, pera um pouquinho. Código do Hum, terminal até parece, me parece, ele tipo assim, tá BR, RIG e um 001, me parece que é o código do país, o porto e mais o setor. Me parece ser isso. Só que eu não. Peraí, deixa eu só ver aqui um pouquinho. É esse de descarregamento? BRSSZ 016, tipo esse Isso, código aí. isso, é um código. Eu não achei uma tabela deles lá. Geralmente eles têm umas tabelas de domínio que indicam o que é o preenchimento. Neste caso não tinha. Deixa eu ver Mas, aqui uma coisa. Eu acho que isso você deve conseguir. Deixa eu ver aqui uma coisa. Você chegou a olhar aqui no Mercante? sim, entrou ali dentro, ali, ó, Aqui nas não tinha? tabelas. Não. Só se eu passei, mas eu não. Deixa eu ver se não é essa daqui, peraí. Vamos só fazer uma consulta aqui, peraí. Portuário. Cadê aqui? Ah, não, não é esse. BR. Nos que eu achei preenchido lá, tava tipo assim, BR, RIG, né, que era de Rio Grande, 001. Ele tinha uns códigos, sempre uma numeração depois, 001, 003. É, deixa eu ver uma coisa aqui. Tabelas e manuais. Aqui também você não achou nada nesse aqui, ó. Deixa eu ver. A gente pegou os manuais da fazer a integração, mas eu não achei essas tabelas de. Tabelas. Olha como é velho isso aqui, gente, 2008. Sim, é bem antigo. Hum, notícia. Ó, aqui tem umas tabelas, mas eu não sei se seria isso. Se não, qualquer coisa, depois eu abro mais um chamado com o Serpo lá. Daí eles indicam também. Deixa eu ver se ele vai abrir alguma coisa. Não, não tá abrindo. Novo. Não, não tá abrindo nada daqui. Não, tranquilo. Eu abro mais um chamado com o Serpo. Não tem Ah, não, eu problema. acho que ele fez alguns downloads aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Tem bastante coisa aqui. Moeda.
documentação do mercante, o cara abriu um Word, foi copiando e colando e escrevendo, né? Cara, é muito ridículo o padrão visual das coisas do governo, né? Nossa, que coisa feia, né, cara? Aí a É que é bem terminal antigo o mercante. Nossa, bem artigo. embarcação vai ter um monte. Terminal, deixa eu ver se tem terminal aqui. Eles usam um sistema de depósito num FTP, o Caio. Tem então uns É, negócios esquisitos lá. Ele tem que depositar, ele tem que informar o CERP para eles captar o arquivo, para depois eles depositam de volta para a gente pegar o retorno. É um negócio, não é. tipo. É, o terminal portuário. É, gente, eu não vou saber ajudar muito, não, porque tem esse monte de manual. Se vocês quiserem, eu posso baixar Sim, isso aqui. não, eu tenho, isso a gente tem, mas é por isso que eu não Ah, vocês achei. têm. Eu vou Tá. abrir um chamado no CERP com eles, daí eles especificam o que que deve ser, onde eu encontrar. Tranquilo, né? Não tem. Bom, então eu acho que é isso da nossa parte Legal. aqui. Mas a gente É, pode ir falando de qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente puder ajudar. é, legal. Provavelmente, uma coisa que eu vou pedir autorização da Karine, lá da Vento, é a gente depois montar um grupinho de WhatsApp só para a gente tirar dúvidas específicas do mercante, quando tiver isso em mais desenvolvimento. Aí a gente manda as dúvidas aí para a Fabiana. Mas a ideia é a gente fazer esse desenvolvimento aí no mês de outubro e tal. E até quando vocês começarem a usar o sistema, aí em breve já ter isso no ar, né? Enquanto vocês vão migrando do GS Comex pro nosso, né? Isso, Deixa eu porque parar. a ideia Deixa a eu... gente sabe que é vir tudo no CCT, né, Caí? Mas eu não sei quanto tempo eles vão levar com isso ainda, não sei se já tem prazo. Não tem prazo e pode ser que mude tudo a qualquer momento. Para o governo embarrigar um prazo de tecnologia é dois palitos. O Bolsonaro voltar para embarrigar e para o Lula vir depois do Bolsonaro de novo vai e volta. Essas coisas não tem previsão. Uhum. Então é melhor a gente fazer mesmo. Deixa eu parar de gravar aqui.